em dois momentos, né, vamos dizer, da tentativa de inserção no mercado financeiro. Primeiro, quando eu era bem moleque, eu frequentava eu não sei se era corretora ou era uma franquia de alguma corretora, lá na Liberdade, chamada Sol Nascente. Era lá na Praça da Liberdade, eu sempre frequentava lá e tinha a maioria dos chineses lá que estavam operando opções, eu ficava olhando aquilo, eu sempre me interessei muito por aquilo lá. E eu tinha percebido um certo padrão de oscilação. Até que teve uma vez que precisou de um assistente lá de pregão para anotar boleta, eu cheguei a trabalhar aí, foi pouca coisa, foi uns 20 dias só, então nunca foi uma coisa assim muito intensiva. Vocês sabem como que é geralmente os orientais, né? Principalmente os de Taiwan, eles são muito desconfiados. Então tinha um serviço para fazer, tipo, leve esse documento para tal pessoa, leve esse documento para corretora, meio que era um office boy deles, tá? Então eu estava trabalhando meio que um office boy lá, particular lá dos investidores, né, dessa corretora. Bom, aí vai passando, eu tinha percebido uma distorção, né, um padrão de comportamento nas opções, que são contratos futuros, né, com direitos de compra e venda, e eu fui entendendo como é que funcionava. A segunda não foi bem no mercado financeiro, mas foi ligado ao mercado financeiro. Trabalhava na área de bioquímica, acabei saindo da área e fui trabalhar numa área de consultoria, onde eles precisavam do meu conhecimento, principalmente no cálculo de degradação. Porque na bioquímica, quando você toma uma dose de reforço de remédio, quando o rim acaba de degradar os remédios, então o rim vai filtrando e você vai perdendo a concentração no sangue. E precisavam de alguém que calculasse degradação, mas não era disso, era de preço. E foi aí que eu comecei a trabalhar no mercado, não era um mercado financeiro, mas estava ligado a questões financeiras. E isso foi até mais ou menos uns 26 anos, tá? Quando eu fiquei perambulando aí, dando consultoria em empresas, e eu tinha realmente uma facilidade muito grande nessa questão de planejamento. E eu também levava uma vantagem, porque na época quase ninguém sabia mexer com computador. Eu sabia mexer num computador chamado Nexus 2600, que na época era o top dos tops, né? E depois eu acabei sendo contratado, terceirizado de um banco que ele precisava de um analista de risco, mas não do risco, esse risco que nós vemos. Seria, vamos dizer assim, uma segunda opinião de risco, precisava de um medidor de risco para a carteira. Aí eu trabalhei um tempinho, tá? Era o Banco Boa Vista, que depois virou Boa Vista Interatlântica. Ele passou por várias fusões, aquisições, e no final acabou ficando com o BCN, que depois foi incorporado pelo Bradesco. Tá? Então trabalhei um tempinho lá. Depois eu cheguei a trabalhar em escritório de agente autônomo, inclusive tinha um dos primeiros que eu trabalhei, foi chamado Boutique de Investimentos, lá eu não sei se acho que ainda tem esse escritório, que foi o pioneiro, tá? Pioneiro, conheci o dono lá, se tornou amigo. Depois eu acabei operando um pouquinho de algumas commodities, e lá em 2004, foi só lá em 2004, que eu decidi trabalhar assim full time no mercado financeiro. Mas não foi bem trabalhando numa instituição. Tinha algumas parcerias com algumas instituições, mas foi mais mesmo para testar alguns modelos matemáticos operacionais. Eu fui lá, depositei uma grana lá, na época era a corretora Souza Barros, aí eu queria provar que era possível fazer aquele dinheiro, multiplicar aquele dinheiro através de um modelo matemático. E foi aí que definitivamente entrei no mercado financeiro. Na ocasião, eu tinha 37 anos na época, então foi em 2004 que eu larguei tudo e fui direto lá para o mercado financeiro, mas foi mais para operar, não foi trabalhando, vamos dizer assim, no corporativo.